Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, defendeu a revisão de algumas formas e condições de recebimento de benefícios. Ele citou alguns casos de pensões por morte e de acúmulos de benefícios que definiu como aberrações, como a de uma jovem de 20 e poucos anos, por exemplo, cujo parceiro venha a falecer e ela não tem filhos. Será que é justo, segundo ele, ela ter uma pensão vitalícia? Ou seria justo, neste caso, ela ter uma pensão por um tempo limitado ou ter uma indenização? Ele afirmou ainda que a reforma vai valer apenas para as pessoas que entrarão no mercado de trabalho e não para aqueles que já estão no mercado de trabalho. Este é o nosso assunto hoje. A necessidade de reforma na Previdência? Em que aspectos? Há rombo na Previdência? É o assunto de hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, que está na companhia do secretário-geral da CUT, Paulo Gonçalves. Também aqui conosco, o deputado estadual pelo PSTB, deputado Serafim Venzon. O Conversas Cruzadas recebe ainda a advogada Gisele Kravchichin. E está aqui conosco também o deputado estadual pelo PT, deputado Jailson Lima. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, na TV Com, que tem um oferecimento de Ceprol Computadores, a mais completa linha de produtos e serviços HP para Santa Catarina. Fipasa, a casa do Fiat, há 30 anos, acelerando o coração da gente. E Santa Rita, a loja elétrica da cidade. Deputado Serafim Venzon, no entendimento do senhor, há necessidade de reforma na Previdência? Boa noite, Renato. Boa noite, Paulo Gonçalves. Boa noite, doutora Gisele. Boa noite, deputado Jailson. Boa noite a você, telespectador. Na verdade, a Previdência certamente é a nossa maior propriedade. Hoje, a sua aposentadoria, ela vale mais do que qualquer outra propriedade que possa ter, até porque é a garantia, digamos, no período em que nós perdemos a capacidade de trabalhar. Por outro lado, é um programa que tem que ser prioritário do governo, como é a saúde, como é a educação, principalmente porque é através do Fundo Previdenciário que nós vamos garantir uma estabilidade emocional, especialmente quando nós perdermos a capacidade laboral. E daí, então, que o governo tem sim que se preocupar e muito para garantir esse fundo. Certamente as pessoas mais idosas, ou muitos de nós que têm a minha idade, se lembram de quando se formavam filas e filas na porta dos bancos e depois de algum determinado momento que ela estava, vinha a ordem lá de dentro que não teria dinheiro para ninguém, porque não estava depositado o dinheiro da aposentadoria de quem estava ali na fila. Por outro lado, até 1994, 95, os prefeitos do Brasil que pagavam previdência, que descontavam a previdência do funcionário e depositavam a parte patronal, principalmente a parte que cabia a eles, raramente era o prefeito que depositava essa parte patronal. Mas hoje, deputado... Raramente era o hospital uma entidade filantrópica que depositava aquilo que era retido dos funcionários. Raramente ficava com aquilo e não depositava nem a parte patronal, nem a parte do funcionário na Previdência. Tem que mexer na lei, deputado. Então, em 94, a partir de 94, o Brasil passou por um grande reajuste. Não só na Previdência, mas principalmente na Previdência. E que, naturalmente, foram feitas algumas reformas. E que agora o governo Lula
encaminha ainda mais algumas. Sim. E que eu vejo assim, apesar do governo Lula ser de outro partido, que eu sou do PSDB, e sermos no Congresso Nacional uma oposição, mas nós entendemos que o governo, tanto o governo estadual quanto o governo municipal e o governo federal, tem que fazer tudo para garantir o fundo previdenciário e garantir a todos a sua aposentadoria. Então tem que mexer. Há então um detalhe que a previdência era usada por segmentos pequenos para obter grandes lucros. E naturalmente então, eu mesmo como deputado federal, eu votei pontualmente em alguns itens a favor. Até porque do partido que eu pertencia, orientava a votação contrária a qualquer reforma da Previdência. Mas eu pontualmente votei a favor. Por exemplo, pontualmente, votei para que ninguém nesse país recebesse mais do que o teto hoje pago para o ministro do Supremo, que seria 24 mil. Mas tem gente que recebe bem mais ainda. Tem gente que recebe mais e tem gente que me botou, que colocou Serafim Venzon na lista dos deputados que votaram contra o trabalhador. Eu quero dizer que eu votei contra o trabalhador, que hoje ganha, ou que ganharia mais do que 24 mil. Mas todos aqueles que ganham menos, votei em todos os pontos favorável ao trabalhador. Então eu entendo que, independente, digamos, de governo, nós precisamos fazer com responsabilidade, seja nós governo legislativo ou executivo, mas ter a responsabilidade para garantir que a Previdência seja a garantia, digamos, para todos. Perfeito. Gisele, há necessidade de mudança no seu entendimento? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, no meu entendimento, a Previdência, as mudanças da Previdência, elas são sempre importantes. A Previdência, ela tem que sofrer mudanças no decorrer do tempo. É importante essa mutação no sistema previdenciário de cada país. A nossa Previdência vem sofrendo modificações pontuais. Assim, a Constituição de 88 trouxe alguns pontos importantes e novos. Ela instituiu o mínimo, o pagamento, vinculou o mínimo do pagamento previdenciário com o salário mínimo, estipulou teto também com a IC20. A gente teve algumas modificações importantes em 99 também, já quando foi incluído na Previdência do regime geral, ou seja, para os trabalhadores do INSS, foi incluído o fator previdenciário, que muita gente não gosta, mas que fez o quê? Ele fez um cálculo atuarial, levando em consideração a expectativa de sobrevida de cada pessoa. Então, assim, quem chega a 70 anos não é uma expectativa de vida geral, não é uma expectativa de vida como o IBGE calcula às vezes. O brasileiro tem uma expectativa de vida de 75 anos, digamos. Não. Se você chegou a 15 anos, todo mundo que chegou a 15 anos tem uma expectativa de viver mais 60. Quem chegou a 70 tem uma expectativa de viver mais 15 ou mais 10. Doutora, um detalhe que eu queria colocar sobre o fator previdenciário. O fator previdenciário é calculado sobre a idade média, a idade máxima média de todos os brasileiros. Vamos considerar assim. Não, é uma tabela que o IBGE faz anualmente. Perfeito. Considere que quem está pedindo aposentadoria seja um broncopata crônico, um cidadão que tem um problema sério de pulmão e que tem 55 anos. A expectativa dele especificamente, de vida, talvez seja apenas 4, 5 anos. Sim, nesse caso específico. Mas ele vai ser, vão aplicar o fator previdenciário como os homens e as mulheres, como se ele fosse durar até 84. Ele não leva em consideração homens e mulheres, né? Inclusive é uma discussão que talvez se modifique nessa próxima reforma, porque assim, o cálculo do fator previdenciário, ele faz a média para ambos os sexos. E como é sabido, as mulheres vivem mais, né? E geralmente até se aposentam antes, porque elas têm direito a 5 anos a menos, né? Uma das expectativas para essa próxima reforma é o quê?
é que se modifique as regras para as mulheres. Piore para as mulheres. Piore, infelizmente, para nós. Elas provavelmente vão ser igualadas aos homens, no sentido de que elas não vão ter que contribuir 5 anos a menos, não vão ter esse benefício de 5 anos a menos de contribuição. E as pensionistas também, né? Provavelmente vai se voltar aquelas cotas. Antigamente começava a pensão com 50%, mais 10% para cada dependente que houvesse. Então, se tinha a pensionista e mais 2 filhos, ficava mais 30%. Depois teve uma época que começava em 80% e mais 10%, então era mais fácil chegar a 100%, mas a tendência dessa reforma é que se volte a 50 mais 10, né? E talvez se criando algumas regras diferenciadas para uns casos que foi feita, inclusive, uma pesquisa, que homens, principalmente os homens, com mais de 50 anos, eles costumam se casar, se separar e se casar novamente depois de aposentados, com mulheres com metade da idade. Então, essas mulheres, se tornarem pensionistas, elas têm uma expectativa de receber esse benefício por um período muito maior do que se fosse a esposa com quem ele estava casado quando ele começou a contribuir. De repente, se impor um limite a esse benefício. Já se discute também se impor a limitação no sentido de que, a partir do momento que ele se aposenta, ele não poderia incluir mais dependentes, né? Então, se ele casar com uma outra pessoa, ele não, a não ser que tenha filhos, claro, né? Claro. Não poderia incluir uma pensionista, no caso, uma esposa, mas poderia incluir filhos, porque filhos aí ficam em outra categoria. Claro, sem dúvida. Deputado, há necessidade de reforma no entendimento do senhor? Boa noite. Boa noite, Senhor. Boa noite ao Serafim, nossos companheiros de bancada, a doutora Gisele, o Paulo, e principalmente aos trabalhadores catarinenses nesse dia 1º de maio. Ouvindo aqui atentamente Serafim e a Gisele, eu acho que se argumenta e se discute muitos temas, e eu nunca esqueço de que hoje existe um Conselho Nacional que está debatendo a questão da reforma da Previdência, que tem os 4 principais segmentos: governo, aposentados, trabalhadores e o setor empresariado. Quando a gente começa a ver as colocações feitas entre mulheres e homens, nós temos que entender, primeiro, somos um país emergente, que discute reforma previdenciária como o mundo inteiro discute. As expectativas de vida aumentaram, tanto que a França fez um planejamento estratificado de idades, prevendo que em 2020 o povo francês vai ter que contribuir 45 anos para se aposentar. Contribuição. E quando a nível nacional se faz o debate entre a questão de segmentos entre mulheres e homens, nós temos que ver hoje que as mulheres representam significativamente um componente importante do extrato econômico do Brasil, no sentido da sua produção e da sua inserção no mercado de trabalho. E que, consequentemente, nesse processo, a Previdência tem, como diz o Serafim, é que garantir o bolso depois do indivíduo se aposentar. E hoje, efetivamente, o nosso país falta recursos para cobrir isso. Não vou entrar nem no mérito da Polícia Federal, que mensalmente, semanalmente, desbarata quadrilhas dentro dessa Previdência, que são os grandes sanguessugas da nação. Fraudes e mais fraudes. Fraudes e mais fraudes. Aí tem corruptor e corrupto. Sim. E normalmente o corruptor está no segmento empresarial. Não vou entrar nos 200 bilhões de reais que empresas devem para a Previdência e que faltam significativamente no contexto da manutenção. O do auxílio-doença, os broncopatas, os acidentes de trabalho. Dia 28 agora tivemos o Dia Mundial em referência aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, uma data marcada pela Organização Internacional de Trabalho, que compromete significativamente o tesouro da Previdência Social. Então, acho que não podemos esquecer 2 fatores importantes. O presidente do Brasil é trabalhador e foi metalúrgico. E o ministro hoje também é trabalhador e foi metalúrgico. Sindicalista. E tenho toda a compreensão de que não vão ser essas 2 figuras que vão, neste momento de análise crítica de reforma da Previdência, que não só ela, tem que ter a Previdência, a tributária e a política. Sim. E aí eu coloco como 4º pilar o judiciário.
a doutora que é advogada, né? Esses 4 pilares têm que servir de pilar de inclusão social, para poder garantir reformas efetivas no país. Pois é, agora que é interessante do ponto de vista histórico e do ponto de vista da ciência política, o secretário Paulo Gonçalves, secretário-geral da CUT, partindo de um governo cujo presidente é sindicalista, a origem é sindical, partindo de um governo cujo ministro da Previdência também é sindicalista, Luiz Marinho, a gente percebe a intenção de reforma na Previdência. E mais, o ministro fala em aberrações, em revisão de condições de recebimento de benefícios, revisão de pensões, acúmulo de benefícios. O que lhe parece, hein? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores e também aos convidados aqui, o deputado Serafim, o deputado Jailson, Gisele, a doutora Gisele, né? Dizer que, a princípio, nós da CUT e das outras centrais sindicais somos contra mexer na Previdência. E, claro, vamos fazer a defesa dos trabalhadores desse país, vamos fazer a defesa daqueles que contribuem anos e anos a fio nas atividades mais danosas para o ser humano, as atividades insalubres, naqueles que no dia a dia carregam sacos de cimento, tijolos nas construções. Vamos falar daqueles que estão realmente lá embaixo. Né? Nós somos contra fazer qualquer reforma da Previdência que venha sacrificar mais ainda a população que mais precisa da Previdência. Agora, claro, o governo sempre fala, e aí é independente para nós da CUT, se o governo, se é o Lula, que foi metalúrgico, ou se é o Marinho, que foi metalúrgico, tudo, porque eles não governam o país para os metalúrgicos, não governam o país para uma classe, eles governam o Brasil para 180 milhões de brasileiros. Eles têm que pensar nos 180 milhões de brasileiros, não pode pensar só numa categoria ou numa outra. Agora, por que nós da CUT temos insistido que não há necessidade, neste momento, de fazer uma reforma da Previdência do ponto de vista técnico? Agora, é bom que se diga, eu acho que a doutora Gisele colocou alguns pontos técnicos, o deputado Serafim coloca alguns pontos, que nós temos dito o seguinte: quando você compra um aparelho eletrodoméstico, quando você compra uma televisão, você não quer saber os detalhes técnicos, como é que foram construída a televisão, porque isso não te interessa. Porque se um dia tiver defeito, se tiver problema, você vai consultar um consultor técnico. Então não cabe a nós ficar fazendo análises técnicas. O que acontece, se aumenta a expectativa de vida, isso é bom, se aumenta a expectativa de vida, é porque as condições do país também estão melhorando, sabe? O trabalhador está ganhando mais, está tendo uma alimentação mais saudável, está tendo umas condições de vida melhor, por isso que está aumentando a expectativa de vida, porque se não tivesse essas condições, também a expectativa de vida, por natureza, não ia aumentar. Isso é ótimo. Agora que o guarda-chuva, a cobertura do guarda-chuva fica mais extensa, mais pesada, é um fato também. Aí que nós temos que entrar em alguns detalhes. Por exemplo, o rombo da Previdência, o que a Previdência paga. Vamos pegar um exemplo que é típico, assim, tem entidades filantrópicas que são beneficiadas, que não contribuem com a parte patronal, porque elas se dizem filantrópicas, prestam serviço social. Por exemplo, temos universidades, vamos pegar em Santa Catarina, várias universidades dizem que são filantrópicas. A parte patronal do INSS, elas não contribuem. Não precisa da contrapartida. Mas qual é o benefício que elas dão à sociedade? Elas cobram mensalidade normalmente. Elas não têm benefício nenhum. E aí tem um problema. Quem concede essa filantropia para elas, quem concede esse benefício, é o Ministério da Educação. E quem paga a conta é o Ministério da Previdência. Então, o que nós temos dito assim? Se o Ministério da Educação quer conceder a filantropia para uma universidade, ele que no caixa dele, o caixa da educação, na verba destinada à educação, que faça esse financiamento, não o caixa da Previdência. Por exemplo, nós temos o problema do acidente de trabalho que o deputado Jesus falou. Mas você sabe que todo mundo paga um seguro, né, para acidente de trabalho, inclusive para acidente de trabalho. O que acontece? A maioria das empresas não emite os documentos necessários, não emite CAT, para não ser depois fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, pelos órgãos, para dizer que as condições de trabalho que essa empresa tem são prejudiciais à vida do trabalhador, então ela evita emitir a CAT. Não emitir na CAT, não é possível acionar o seguro que teria para cobrir esse trabalhador que vai ficar afastado por um período. Aí o que acontece? O trabalhador se machuca ou se lesiona no emprego, não no trabalho, ele vai ficar afastado um período e depois geralmente a empresa demite ele ou ele vai para outra empresa, ele vai ficar aposentado. E quem vai pagar isso? O Caixa da Previdência. E o seguro não foi mexido. Bom, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, o secretário-geral da CUT, Paulo Gonçalves, disse aqui
sobre o rombo, o chamado rombo da Previdência. Há pouco tempo o governo refez os cálculos e disse que isso aqui não é dívida, que isso aqui entra como investimento, que tem a questão da agricultura, das pensões e por aí vai. Daqui a pouco, depois do intervalo, há rombo na Previdência? Ela é superavitária ou não? Até já! No Dia do Trabalho, Conversas Cruzadas faz um debate sobre a reforma da Previdência. Muito se fala que ela é superavitária, que ela tem um rombo de 40, 43 bilhões de reais. Onde é que está a realidade? Recentemente, o governo federal apresentou novos cálculos, novos números, dizendo que não, ela não é deficitária e sim ela é superavitária. Portanto, não há rombo na Previdência, segundo o governo federal. Há rombo na Previdência, deputado, no entendimento do senhor? Olha, depende como calcula. Se calcular apenas o quanto que se paga aos aposentados e aquilo que é arrecadado através da contribuição, é claro que essa conta não fecha, até porque várias reformas de Previdência que foram boas, por exemplo, a inclusão do trabalhador rural, que aliás, eu sou filho de trabalhador rural, eu plantei milho, feijão, fumo também, junto com meu pai e minha mãe. Aliás, hoje a minha mãe é aposentada como trabalhadora rural. O trabalhador rural desconta um percentual sobre tudo aquilo que vende. Só que aquilo não é contado como previdência. Na conta, ele é descontado dele, ele contribui com o governo, conforme a lei. Mas não há uma contribuição direta para a Previdência. Muitas aposentadorias grandes que hoje a Previdência paga, seja de previdências de diversas explicações, e que não correspondeu. Dos governadores, ex-governadores, de ex-deputados, de ex-funcionários públicos, de ex-juízes, de inúmeras pessoas que se aposentaram e estão aposentados hoje com 50, 70, tem até gente com 80 mil, você acredita nisso? Não acredita? Tem gente com 80 mil? Que quando disse aqui na abertura do programa, esse pessoal que ganha mais do que 24 mil, me botou na lista. O deputado Vanzão votou contra o aposentado. Sim, votei contra eles. Contra esses que hoje ganhariam mais do que 24 mil, o que é muito comum. Dinheiro, Renato, em qualquer lugar. Pois é, claro que principalmente para aposentados. Claro então, o problema é que a lei, quando ela é feita para todo mundo. Ela não especifica quem é. Antes a doutora Gisele falava, né? Entre homens e mulheres não há separação, sabe? Então a lei também não especifica. Hoje nós temos, por exemplo, assim, 45% da mão de obra ativa no Brasil está na informalidade. Não contribui para o caixa da Previdência. Mas todo mundo sabe que a legislação é o seguinte: se você contribuir durante um ano, né, 12 meses, você já pode, com 65 anos, requerer aposentadoria. Mas esse esforço, quem tem que fazer é o governo. Porque a economia informal, ela é informal, ela está informal do ponto de vista de previdência, mas do ponto de vista de inúmeros outros tributos, por exemplo, ela não é informal em CPMF. Uma distinção que tem que ser feita, assim, primeiro, existe diferença entre a previdência para o trabalhador da iniciativa privada, que é o pessoal do INSS, e para o serviço público, para o funcionário público. Regime próprio. A próxima reforma, né, ela vem provavelmente para atingir o regime geral, que é o INSS. Mas do regime geral, o trabalhador geral, essa reforma está difícil de enxugar. E o governo quer apertar ali no regime geral. Ele não quer incluir. Porque é onde está a grande massa. Mas é a massa trabalhadora. É o pessoal que trabalha mesmo. É o pessoal que trabalha. O pessoal que recebe, a maior parte desse pessoal recebe um salário mínimo de benefício. 67% dos que recebem aposentadoria é o salário mínimo. O INSS recebem um salário mínimo, pouca gente recebe perto do teto. Né? E esse pessoal provavelmente é quem vai ser atingido. Mas essa informação, doutor Geraldo, tem que dizer o seguinte, ó. 90%, os outros 10% da população brasileira aposentada recebe
mais da metade do que os outros 90% que estão aposentados pelo salário no regime geral da Previdência. Não, é esse que é o detalhe. Como é que você vai me dizer que geral, alguém que está aposentado com 80 mil não contribuiu sobre 80 mil? Não. Você está confundindo o regime geral com o regime próprio. Exato, estou falando. Mas é o mesmo fundo, é o mesmo fundo. É assim, o regime próprio, a Constituição, ela estipulou como que ele vai ser financiado. E ele não é financiado, como o governo quer fazer parecer quando ele faz o cálculo do rombo, só pelas contribuições dos empregados e dos empregadores. Pelo contrário, existe COFINS, PIS, a própria CPMF tem uns valores que deveriam estar indo para o fundo da Previdência e que não estão. Então, não existe rombo, existe fundo suficiente para pagar quem está e quem vai entrar na aposentadoria ou nas pensões. A reforma em si, ela pode ser importante, mas no sentido de que o nosso regime, ele tem que estar sempre se modificando e se adaptando às novas expectativas de vida, à sociedade, à qualidade de vida, à medicina. Isso é importante. Agora, não pode criar bode expiatório cada vez que quer fazer reforma. Gisele, e dizer que tem rombo, e dizer que a culpa agora é das mulheres. Tanto que as próprias mulheres, como o senhor diz, existe realmente um conselho, né? É o Fórum Nacional da Seguridade Social. Inclusive, a gente tem 2 juízes aqui do nosso estado que estão participando como representantes do Judiciário. A ministra Ellen Grace, que é presidente do Supremo, indicou o Dr. João Batista Lázari e o Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro, são 2 juízes daqui que estão participando do fórum. Só que assim, esse fórum, as próprias mulheres estão fazendo um fórum paralelo porque elas não foram incluídas. Elas provavelmente serão as mais prejudicadas nessa reforma e não foram convidadas a participar. Né? Então, assim, na verdade, a reforma da Previdência, a Previdência tem que estar sempre sendo discutida, não só aqui, como ela é assim em todos os outros países, porque a sociedade está sempre evoluindo. Só que o que não se pode fazer é tentar manipular a massa, jogando números que não são bem esses, não levando em consideração o que o próprio fundamento da Previdência expôs. Então, assim, a Constituição Federal, ela diz exatamente como é que vai se financiar. Ela diz ali, vai ser financiado pela sociedade como um todo, pelo governo, pelos trabalhadores, pelas empresas, e diz quais são os impostos. A gente tem uma lei de custeio da Previdência Social do regime geral, que é a 8.212. A 8.212 diz quanto que cada um vai contribuir. Só que na hora de fazer o cálculo, porque o governo quer apertar um pouco o cinto, ele faz o cálculo com o que é melhor para ele. É por isso, doutora Gisele, que eu estava querendo colocar, que dependendo como faz o cálculo, Renato, a Previdência é superavitária. Mas o que eu estou dizendo é que não se pode considerar... depender, porque você tem a lei, a Constituição, quando ela trouxe os princípios basilares da Seguridade Social, do regime geral. O cálculo já está estabelecido na Constituição. Estabelecido na Constituição. Ela diz como é que tem que ser calculado e quem é que vai contribuir para lá. O problema é que não há destinação correta dos recursos, né? Porque agora, só para vocês verem, fala-se num déficit de 47 milhões, mas também se prevê que 24 milhões serão sonegados só em 2007. Ou seja, quase 50% do déficit é sonegação admitida pelo próprio Ministério. Admitida que tem empresa que vai sonegar, já sabe de antemão que vai sonegar a empresa, né? Estatisticamente. Estatisticamente já está prevendo, ó, o déficit vai ser de 47 e também está se prevendo que desses 24 vai ser fruto da sonegação. Agora, pessoal, só uma dúvida aqui, só um instante, por favor, deputado. Até a explicação da Gisele é interessante, até de forma didática, a Gisele, para o nosso telespectador. Onde não há a contrapartida, o pagamento da contrapartida adequado? No regime geral, no regime próprio, onde é que há essa distorção? Assim, na verdade, o regime próprio, ele, no início, quando ele foi criado, ele não era contributivo. Então, assim, já é uma distinção básica entre o regime geral, que é o do pessoal do INSS, ou do INPS, antigamente, e o dos servidores públicos. Antigamente, até 1998, não existia contribuição para funcionário público. Se pressupunha, e isso era até constitucional, porque a Constituição trazia isso, que o servidor público ele ia ter a aposentadoria dele toda financiada pelo Estado, porque ele estava prestando um serviço público, por ele ter passado no concurso, ou por ele estar dentro do Estado, ele teria essa benefício, né? E o regime geral não, ele sempre foi contributivo. Então, aí, em 98, eles criaram a contribuição do servidor público, depois colocaram os 11% para os aposentados, uma contribuição já para quem está aposentado. Isso houve uma modificação. Então, assim,
tem que ser tratado de forma diferente, porque são muito diferentes, tanto os valores das aposentadorias, como até o próprio surgimento e os fundamentos de cada regime. Agora, há um desequilíbrio, né, na medida em que há uma jogatina, há um jogo de interesse, estou falando aqui do regime próprio do servidor público, quando, por exemplo, policial militar, quando está em vias de se aposentar, é promovido no último período, no último ano, para encerrar o ano com salário lá em cima e, consequentemente, se aposentar com um bom salário. Só que ele contribuiu a vida inteira com X e na aposentadoria recebe X ao quadrado. X ao quadrado, quer dizer, aí não vai fechar a conta. É a média, né? Aí não vai fechar essa conta, não. É a média, não é mais... Isso mudou, né? A lei era protetiva. A média O problema é que é o seguinte, a lei na época era assim. Então, você pega os militares... Em algumas categorias... Não, claro, você pega o militar e o servidor público, existia, em alguns casos até existe hoje em dia, a previsão de que se a pessoa se aposentar, ela automaticamente é promovida para subir uma categoria. Então, assim, não precisa nem ser feito isso de uma malhação. A lei previa dessa forma, entendeu? Tá errado, né? Tá errado. Só que a lei na época era assim. Sim, mas então, tá assim, errado, na né? verdade... Aí os cofres públicos ficam um buraco sem fundo, né? É bom colocar que agora tem que estar no mínimo 10 anos, né, doutora? Tem que estar pelo menos 10 anos. 5 anos. Fora a polícia militar, quem mais recebe essa vantagem, esse benefício? Quais categorias? De promoção? É. Os militares também têm isso, e algumas categorias têm isso. Só que assim, isso era doutora, vamos fazer um tratamento aqui. Mas não era só com os militares. Até a reforma de 98, o servidor público se aposentava pelo salário que estava ganhando naquele dia. Sim, sim. Então, se no dia os professores, havia um jogo para... Só que aí esse benefício cortou para todo mundo, menos os militares. Para cima na última hora. Agora, é que essa reforma não vai atingir o servidor público. Essa próxima reforma que se está se falando é para o regime geral. E quais são os tópicos que querem se colocar? Idade mínima, que o regime geral não tem. O servidor público já tem idade mínima para se aposentar e teve uma modificação grande. Teve a emenda constitucional 41 e depois a emenda constitucional número 47. As duas tiveram e fizeram a modificação. Hoje em dia, para o servidor se aposentar não é fácil. Ele tem que cumprir vários requisitos, tanto de tempo no serviço, quanto de idade. Ele é obrigado a ter uma idade mínima para se aposentar. De 60 em alguns casos, não existe mais paridade nem do valor do último salário, nem com os reajustes que eles vão ter depois. Então, o aposentado não tem o mesmo reajuste do pessoal da ativa. Então, tudo isso foi modificado já. Essa próxima reforma é para quem está no INSS, é para quem está contribuindo, que já teve em 98, com a emenda constitucional número 20, que já tentaram incluir a idade mínima naquela época. Como não conseguiram, em 99 eles criaram um fator previdenciário que fez o quê? Incluiu no cálculo do valor a ser recebido na aposentadoria a idade, a expectativa de sobrevida, entendeu? Como eles não conseguiram limitar a idade para se aposentar, eles disseram, tudo bem, você vai se aposentar mais cedo, mais novo, só que você vai receber menos. Você vai receber 50%, 60%, 70% do que você teria direito, mesmo tendo contribuído 35 anos, no caso de homem. Vai receber menos por mais tempo, teoricamente. Então, eles fizeram um cálculo atuarial. Teoricamente, não existe rombo. Primeiro, porque o financiamento está sendo feito de forma a cobrir todos que estão na ativa e que podem se aposentar, assim como todos que estão aposentados. E também essa expectativa de vida já está incluída no cálculo. Então, quem se aposenta hoje, inclusive tem, para ser feito o cálculo é feito com os últimos salários de contribuição desde 94 até a data da aposentadoria. Sim. E pega a média dos 80% maiores. Então, não tem mais isso também. Eu vou contribuir só os últimos 3 anos no teto e daí vou me aposentar pelo teto. Não, você vai se aposentar por aquilo que você contribuir. Perfeito. Bom, vamos para o intervalo comercial. Em instantes estaremos de volta no Conversas Cruzadas na TV Com, que debate hoje, que discute hoje reforma da Previdência. Até já. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje, no Dia do Trabalho, estamos discutindo a reforma da Previdência. O Fórum Nacional que discute este tema deve encaminhar ao Congresso a partir de setembro as ideias, os projetos, dando conta das modificações na reforma da Previdência. Em instantes, vamos falar das fraudes. Tem muita fraude. Esse é um problema que, com uma gestão eficiente, talvez
o tema poderia ser melhor resolvido, ou este problema poderia ser reduzido, eliminado e por aí vai. Bom, deputado, o senhor havia pedido a palavra? Eu que tenho ouvido atentamente, né? Acho que todo mundo falou de distorções. Eu não tenho temor em mexer, doutor Paulo, né? Principalmente na questão da reforma da Previdência. O país tem que avançar. Nenhuma reforma é fácil. Há quanto tempo se fala em reforma política? Reforma tributária? E não sai. Você tem que ter maturidade para avançar. Quando, por exemplo, se fala de uma série de concessões que, por exemplo, houve na Constituição de 88 e que foram concessões justas e corretas do ponto de vista da inclusão. Digo isso tranquilamente. Pega, por exemplo, a questão dos trabalhadores rurais. A Constituição de 88 deu cidadania do ponto de vista previdenciário para o trabalhador rural. Quando a gente pega, você falou, né, Paulo, dos acidentes de trabalho, o que isso representa? Eu sou médico, atuo muito na área de Ler e Dort, e nós estamos criando um exército de futuros deficientes nesse segmento. Eu tenho um paciente de 22 anos aposentado. Quanto tempo contribuiu essa paciente? É uma fraude ou não ter sido reconhecido o acidente de trabalho que não foi reconhecido essa paciente? Nós temos que aguardar e trabalhar essas mudanças. Então, eu não tenho dúvidas. Primeiro, de que a gente tem que ter paciência. Eu não quero me aposentar, e mesmo com todos os avanços que já houveram, a Constituição de 98, o nosso governo não era nosso, do PT, do Lula, presidente. E foi avanço. Teve que ter mudanças obrigatórias para o contexto, comparando com o contexto mundial da globalização, do que acontece. Quando se fala na informalidade, o nosso governo, e o Wenzon diz que o governo tem que tomar medidas, fez a lei do super simples, que cada estado tem que regulamentar, que vai reduzir um pouco a informalidade, colocando um pouco de trabalhadores com carteira assinada, também ampliando os recursos. Deixa eu fazer uma provocação, deputado. É que hoje o discurso do PT, o discurso do senhor, é que tem globalização, precisamos avançar, é preciso reformar. Quando o PT era oposição, era anti-globalização, era pela manutenção dos direitos, direito se garante, direito se amplia, não se reduz. Esse é um discurso da CUT, é um emblema da CUT. O que mudou então? Renato, absolutamente nada. Continuo defendendo as mesmas coisas que sempre defendi. O PT sempre foi anti-globalização, anti-reforma. O PT não tinha sido governo, eu não tinha sido prefeito. Então o que mudou foi a circunstância do partido. Independente disso, você amadurece. Infeliz o cidadão que não amadurece e não reconhece, inclusive, erros e equívocos. Você tem que ter humildade de reconhecer erros para aprender e construir uma caminhada. Então era um discurso ultrapassado do PT quando era oposição, quando defendia combate à globalização, manutenção dos direitos adquiridos, contra reformas? Em cada segmento político, logicamente que mesmo dentro do PT, tem pessoas com visões divergentes. Você tem pessoas que têm uma visão da reforma da Previdência de um jeito, da reforma política de outro, da reforma tributária. Isso se dá em qualquer partido. Até na legislatura passada, o próprio deputado federal, ex-deputado federal Mauro Passos, do PT, foi punido pelo partido, né? Na questão da Previdência, porque não concordou em votar com o partido na questão da Previdência, né? Não só ele, o próprio Suplicy. Sim. E aí, assim, ó... Aí o PT entendeu que o Suplicy era um caso à parte. Sou do partido e faço autocrítica por quem assumiu essa postura, que acho que foi um equívoco. Dentro da democracia, você tem que permitir a expressão das ideias e das posições. E isso eu sempre fiz, enquanto homem público, enquanto parlamentar, agora enquanto deputado na Assembleia, inclusive tecendo críticas ao governo Lula quando se faz necessário. E essa semana eu fiz na tribuna. Eu fiz em relação à questão da saúde. Eu defendo que o CPMF, por exemplo, seja feita uma distribuição mais equânime entre Estado e municípios. Proposta do deputado Coruja do BPS, não é do meu partido. O governo não quer repartir. Mas como parlamentar, defendo isso e defendo internamente no PT. Agora, não podemos desconhecer de que quando existe um fórum para debater a Previdência, e aí tem todos os segmentos, não vou dizer que haja especificamente um segmento da mulher especificamente, porque tem mulheres participando do fórum. E ali cabe, logicamente, defender cada item que tem, independente de ser mulher ou homem, enquanto item da cidadania.
e o que representa a Previdência nesse contexto para garantir o futuro após a aposentadoria. Não só isso, mas em caso do auxílio-doença, do auxílio-acidente de trabalho, como aqui o Paulo tão bem colocou, quando a gente vê que a sociedade tem que avançar e nós, parlamentares, temos que seguir de uma forma muito madura, reconhecendo erros, equívocos, porém, não deixando de ver o horizonte do que a gente pode avançar. Ok. Gisele? Ô, Renato, eu queria cortar um pouco aqui, dentro do nosso questionamento de reforma e necessidade de reforma, e aspectos da reforma que podem ser colocados. Eu queria aqui fazer uma pergunta ao telespectador e a nós aqui. Imagine você o carpinteiro, o pedreiro, o eletricista, o encanador, aqueles que basicamente trabalham na construção civil, trabalham fazendo casas. Mas nenhum desses, imagine, esse que eu estou querendo me reportar, nenhum deles paga o INSS, nem na carteira, nem eles não são registrados em carteira nenhuma e também não pagam como autônomo. Eu pergunto para você, esse encanador, esse pedreiro, o eletricista, o marceneiro, que não contribui com a Previdência, na sua opinião, ele paga o INSS? Acho que como profissional informal e liberal, entre aspas, e aí é uma questão de planejamento, deveria ter uma contribuição previdenciária. Agora, assim, ó, quando a gente vê, e aí você fala do PT, foi o nosso governo que agora, através do Lula, a emenda 3, o que ele fez? Vetou. O que representava a emenda 3? Era exatamente ampliar essa informalidade, tirando o mecanismo de fiscalização. E muito pelo contrário, aumentando o trabalho escravo, criando dificuldade de fiscalização das empresas, e era isso que se queria. E é assim, ó, foi ou não foi uma medida onde houve uma unidade nacional dos movimentos sindicais e dos trabalhadores aprovando a condição da emenda 3? Isso ia ou não iria interferir, por exemplo, na Previdência Social? É lógico que iria. Iria criar muito mais trabalhadores sem um sentido de previsão futura. Mas entrando nessa conversa, né, Renato, só para dizer assim, veja bem, o que foi, para nós, enquanto CUT, nós temos uma posição contrária, por exemplo, à aprovação da super-receita. Né? Porque é mais uma vez, e aí não é porque é o governo do Lula, porque é o governo do PT, mas é o governo no sentido genérico, que vai fazer o seguinte, vai jogar tudo num caixa comum, tudo que arrecada, e depois para tirar desse caixa, daí ele vai começar a tirar as migalhas. Então o que acontece na Previdência? Por isso que nós temos dito assim, hoje veja bem, olhando esses dias no Estado, tem várias e várias empresas, tem em Brusque, tem em Blumenau, tem no Oeste, que faliram, né, e que durante 10, 15 anos não contribuíram com a parte patronal. E aí o INSS ficou com o patrimônio da empresa. E aí tem aquelas pendências judiciais que ficam lá 10, 15 anos, apodrece maquinária, apodrece tudo, não serve mais para nada, porque está lá, você vai ver, está, né, na linguagem popular, está penhorado na Previdência, porque era a contribuição patronal que não foi feita. Então, o que a gente tem dito hoje? O governo não precisa mexer na Previdência hoje, do jeito que está se imaginando, porque mexe na parte técnica, mexe na parte que vai onerar mais ainda e vai penalizar mais ainda quem contribui e quem é mais frágil. Quem que é mais frágil nessa situação? Né? É o trabalhador, aquele que ganha salário. Agora, veja bem, só para ver, Renato, se nós tivéssemos realmente um poder de fiscalização, uma previdência eficaz na fiscalização, que acabasse com todas as fraudes, porque aí o Serafim falou, o deputado Serafim falou, aquele que trabalha, mas quando você constrói a calçada, quando um pedreiro autônomo vai construir a calçada na sua casa, por direito, por dever, por legislação, você deveria contribuir para a previdência sobre aquela obra. Você, proprietário, tem que contribuir. Mas sobre a casa, você acha que ele paga? Sim, mas aí ele sonega. Aí o proprietário sonega. Por isso que o Paulo, era justamente isso, Paco, eu queria colocar, e a doutora Gisele pode me confirmar. Na verdade, não tem nenhum pedreiro, nenhum encanador, ou marceneiro, ou eletricista, que não paga o INSS, você sabia? Sim, mesmo que ele não pague. Porque na hora de averbar a casa, tem que pagar INSS. Como é que faz o INSS? Vai lá, Beto, quantos metros tem? Tantos metros quadrados. Calcula a mão de obra tanto, para averbar a sua casa você tem que pagar pelo metro quadrado da casa, não é isso? Então, o pedreiro que fez aquela casa, mesmo que seja... alguém contribuiu para ele. Contribuiu. Então não tem pedreiro frio. Bom, não pessoal, tem. eu preciso chamar Só que aí eu pergunto, esse valor ali não entra naquela conta de dizer... Ele é contado como informal, que na verdade não é.
Ok, vamos para o intervalo comercial e, em instantes, as fraudes na Previdência. Como contê-las? Até já. No Dia do Trabalho, debate em torno da reforma da Previdência. Este é o nosso assunto hoje. E as fraudes? A todo momento, o noticiário nacional dando conta de fraudes na Previdência. Falsos casamentos para conseguir pensão e por aí vai. Entre outros tantos casos, mortos que recebem pensões e por aí vai. Gisele, qual é o tamanho desse rombo, qual é o tamanho desse problema quando o tema é fraude? Na verdade, não tem como se mesurar especificamente qual o valor, né? Até porque a maioria das fraudes provavelmente ainda não foram descobertas, né? Mas isso acaba prejudicando o caixa da Previdência, sem dúvida, né? Uma parte, as fraudes vêm do próprio INSS, vêm dos próprios servidores internos, e outra também são os segurados, que mentem que estão inválidos, que têm algum problema de saúde, quando na verdade não tem. Ou eu já ouvi falar também de pessoas que falsificaram a carta... a certidão de óbito de uma irmã e passaram para outra, para a viva, continuar a receber a pensão. Essa mania do brasileiro de levar vantagem em tudo, né? Antes de você completar sua resposta, é muito comum também, esse é um caso grave, médicos, peritos agredidos no INSS. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Pessoas que estão simulando doenças, que, claro, aí acaba pagando o pato aquele que tem a doença mesmo, né? Que de repente, em função de um rigor mais enérgico, enfim, acaba sendo vítima, né? Aí o cidadão do bem acaba sendo vítima também. Mas é um caso gravíssimo. Médicos em Santa Catarina vítimas de agressões. Médicos peritos. Teve alguns até, não aqui, mas em outros estados, teve uma médica que foi inclusive morta, né? É gravíssimo. Eu acho até que o INSS modificou as formas da concessão dos benefícios por invalidez, acho que é o auxílio-doença e a aposentadoria. E você faz a perícia, mas você recebe a negatória pelo correio, para evitar essas agressões. Então, a pessoa não vai saber se foi concedido ou não, ela recebe pelo correio depois. Queira ou não, aviso, né? Para não agredir o médico. Mas é uma questão de gestão também, esse controle, esse combate à fraude. A Previdência, nesse aspecto do atendimento ao auxílio-doente, auxílio-acidente, assim, se profissionalizou muito. Hoje é um sistema informatizado, onde se o cidadão sai dali e não concordou com o resultado da perícia médica, ele já marca em 5, 7, 8, 10 dias, está refazendo, o que era diferente muito tempo antes. Mas, de qualquer maneira, assim, fraude, para mim, é problema de gestão, polícia, e, principalmente, a hora que prende, o funcionário do INSS fica preso. Agora, o doutor é solto em 3, 4 dias. O cidadão que está por cima... Não é só a gente que tem condições, não. Eu já ouvi falar de pessoas mais simples, principalmente na aposentadoria por invalidez, de salário mínimo. Tem muita gente que vai... mente que está doente, chega lá na hora se faz de louco, já ouviu falar. Não vamos colocar a culpa só nas elites também. Porque acho que até é mais difícil, tudo no país é culpa da elite. Mais alto você conseguir uma concessão, a não ser que a fraude seja mais bem elaborada, né? Por exemplo, com a participação de algum funcionário. Porque algumas vezes... Falsos pescadores. A minha esposa é perita. Nós temos aqui casos de perdão, deputado, falsos pescadores, gente que nunca tocou uma tarrafa e é aposentado. Pleno acordo. Os rurais também pescador. Mas aí, Renato, eu quero colocar o seguinte, essa questão, também tem que essa fraude aí, que tem fraude e você não denuncia, você também está sendo omisso. Porque nós temos dito isso nos sindicatos nossos da CUN, nós temos dito assim, o sindicato também tem a obrigação de denunciar a fraude. Não é só esperar que o governo, que a Polícia Federal venha identificar a fraude. Quer dizer, o advogado tem que identificar isso, o médico perito tem que identificar isso, nós temos que identificar isso e dizer, olha, está havendo fraude. Além disso, Paulo, a Previdência, ela poderia ter gente especializada nisso para visitar alguém que pensa em conceder aposentadoria por invalidez. É muito fácil de fazer uma visita surpresa nesses casos é o seguinte, é caça às bruxas. Então, agora saíram algumas notícias que o governo vai começar a revisar 330 mil benefícios de invalidez, de auxílio-doença, né? Claro que vão encontrar algumas fraudes. Só que o problema também é que muitos benefícios vão ser caçados de pessoas que têm o direito a receber. Entendeu? Então, o que acontece? O INSS, ele reclama que tem muito benefício de auxílio-doença. Realmente tem. Só que a lei
lei prevê que o auxílio-doença ele é temporário e o INSS tinha que promover a reabilitação desse trabalhador para uma outra tarefa. Gisele, eu ia entrar nessa questão agora. E o que acontece? O INSS não faz isso. Você não vê aulas, o INSS não incentiva a reabilitação. E essa pessoa, o que acontece? Ela se machuca, ela sofre um acidente. Torna-se inválida. Ela vai ter que receber a aposentadoria por quê? Porque ninguém vai dar a ele condições de se recapacitar e voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, também é um posicionamento. Ou você vai deixar ele miserável, ele não vai ter como trabalhar, não vai ter o que receber. O INSS, que deveria estar recapacitando essas pessoas, reabilitando e devolvendo para o e ajudando ele a procurar um emprego, ajudando ele. Daí, assim, além de ele não reabilitar a pessoa, ele ainda vai cortar o benefício e deixar sem comida Gisele, em casa. eu ia entrar nisso assim, ó. Para mim tem dois tipos de fraude. Um é a fraude que mexe com a sonegação, a fraude de fiscalização, que é o grande fraudador. É diferente do cidadão que vai ali na perícia médica, que eventualmente tem uma perícia cortada ou simule uma doença sem ter. Aí geralmente uma coisa é protocolo no atendimento médico da perícia médica, reabilitação que estou de pleno acordo que o INSS não fornece e muitas vezes quando fornece o reconhecimento do empresário da existência da patologia que muitas vezes vai para dentro da empresa e não tem a sua reintegração adequada no trabalho. E aí isso é gestão. E acho que o INSS tem que evoluir nesse patamar para poder corrigir essas distorções que existem. Pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, neste feriado, Dia do Trabalho. O programa estará de volta amanhã, 10h30 da noite, tá certo? Encontro marcado. Até amanhã, boa noite.